Donald Trump demonstrou nas redes sociais uma enorme irritação. Ele fala muito em rede social, mas dessa vez ele estava mesmo irritado. Ele estava irritado com a imprensa, dizendo que não procede o que estão dizendo na imprensa, segundo Donald Trump, que os americanos, as Forças Armadas Americanas, teriam diminuído em muito estoques de munições preciosas e que essas munições importantíssimas, o nível delas estaria enormemente reduzido, claro, devido ao seu emprego na guerra contra o Irã. Mas o presidente americano não negou totalmente o que vem sendo publicado. Acompanhe na reportagem. A primeira publicação de Donald Trump tratou diretamente do estoque de munições dos Estados Unidos. O presidente americano disse que o país possui quantidades enormes de munições e que quem estaria vazando declarações traiçoeiras para a imprensa pode receber longas penas de prisão. Horas depois, Trump afirmou que está extremamente satisfeito com o trabalho de Pete Hegseth na defesa, negando informações publicadas pelo Washington Post que davam conta de um conflito com o secretário. Segundo o jornal americano, Trump cobrou Hegseth uma reunião na semana passada sobre a escassez de munições devido à guerra contra o Irã. O presidente teria se sentido enganado por acreditar que não foi completamente informado sobre o problema por auxiliares. A CNN apurou, junto a autoridades do governo, que o presidente americano tem reclamado, em conversas privadas, de reportagens na imprensa sobre o status do estoque de munições dos Estados Unidos. Trump diz que essas reportagens fazem os Estados Unidos parecerem fracos diante do Irã em um momento em que Washington busca demonstrar força e pressionar Teherã a aceitar um acordo para acabar com a guerra. Ainda segundo essas fontes, Trump ordenou que o Departamento de Justiça identifique os traidores dentro do governo. Porém, ao ser questionado pela imprensa na Casa Branca, o presidente americano reconheceu que certos tipos de munição não estão no nível considerado ideal. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up and maybe don't. Nesta semana, a CNN reportou que os militares americanos já teriam consumido o equivalente a quase 80% dos mísseis interceptadores THAAD disponíveis antes da guerra e cerca de metade dos interceptadores Patriot. Paula, eu queria ver como que você vê isso. Talvez o maior problema não seja dizer, o Trump, você gastou um monte de bala aí nesse tiroteio. Talvez seja o tempo que leva para repor as balas que ele gastou. Sem dúvida, William. O problema assim, o problema foi agravado na guerra contra o Irã, mas o problema não começou com a guerra no Irã, né? Desde o de 2022, os Estados Unidos têm fornecido sistemas de armas para a Ucrânia, primeiro com Biden diretamente, depois com Trump por intermédio dos europeus. Então, mísseis Patriot, mísseis THAAD, que são os únicos sistemas de armas capazes de interceptar mísseis balísticos, né, lançados pela Rússia contra a Ucrânia ou lançados pelo Irã contra diversos alvos americanos em diversos países no Golfo, eles são muito restritos e levam muito tempo para ser fabricado. Um míssil Patriot leva entre 18 e 24 meses, desde a encomenda até o dia que ele é entregue, né? Quase 2 anos, a um custo altíssimo, né? Na casa aí de 4,5, 5 milhões de dólares. E o presidente se referiu na reportagem, aí nós vimos, né? Que novas fábricas estão sendo criadas, mas isso não é simples. Essas fábricas precisam de trabalhadores especializados, precisam de toda uma cadeia de suprimento, uma cadeia logística com fornecedores também especializados. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, a velocidade de reposição desses sistemas de arma, mísseis Patriot, mísseis THAAD, mísseis terra-terra, Atacams, aquele míssil de ataque de precisão, eles são finitos. E os Estados Unidos não estavam preparados para a reação que o Irã impôs, né? Essa reação de atacar vários alvos diferentes, dezenas de alvos no Golfo, exigiu um desdobramento desses sistemas de defesa antiaérea, também desdobrados por vários países do Golfo, né? Uma alta taxa de consumo de munição. E como nós vemos, como nós estamos dizendo, essa munição é muito dificilmente reposta. O presidente Trump tem razão ao reclamar de vazamentos dessa natureza, né? A imprensa não tem nada com isso, a imprensa fica sabendo e divulga.
Mas realmente é uma informação muito sensível. A quantidade de estoques de munição de um exército é uma informação sigilosa, que deveria ser guardada a 7 chaves, né? E evidentemente não está sendo. É bastante plausível que realmente esteja havendo essa falta de munição, e isso é um problema gravíssimo para os Estados Unidos, porque demonstra uma fragilidade e diminui consideravelmente a capacidade de dissuasão do exército americano. Nós vemos, incrivelmente, o contrário acontecer. O Irã está dissuadindo os Estados Unidos, né, por intermédio da pressão que ele está exercendo nos países do Golfo, de realizar os ataques contra o Irã. Essa guerra tem muitos ensinamentos que nós devemos prestar atenção, nós que somos militares, né, nos dedicamos a esse tipo de estudo, William. Agora, se há alguma das lições que a gente aprende imediatamente, claro, a gente não pode imaginar interceptadores de mísseis balísticos que não sejam nessa categoria a qual o Paulo acabou de se referir. São mísseis altamente sofisticados para interceptar mísseis de muita velocidade, também pelos soldados interceptados. Agora, a grande surpresa dos americanos é a necessidade de preparar uma defesa antiaérea para o assimétrico, que é o que parece ter causado, como já veio da Ucrânia, o maior tipo de dificuldade. Olha como as duas linhas se cruzam aí, Lorival, eu queria ouvi-lo sobre isso. A gente tem o REC-7 pedindo o maior orçamento militar da história. Tem o Pentágono exigindo um tipo de comprometimento em cima de uma situação fiscal americana muito complicada. Para o que, então? Pois é, eu acrescentaria que no ano passado também os Estados Unidos tiveram de repor os estoques de mísseis antimísseis Patriot para Israel, que gastou muito desses mísseis para se defender dos mísseis balísticos e dos mísseis de cruzeiro lançados na tal guerra dos 12 dias. Pelo Irã. Houve dois salvos longos de mísseis, né, lançados pelo Irã, um em abril, depois em junho e de novo agora este ano. Além de, como o Paulo lembra, a defesa também dos países árabes, né, tanto do Golfo Pérsico, a Jordânia. Se você pensar bem, são campanhas extensas, a da Ucrânia, a de Israel, envolvendo os países do Golfo. É uma quantidade muito grande. Isso falando dos mísseis interceptadores, os Patriots e tal. Além disso, tem esses mísseis de ataque, né, que o Paulo também mencionou, os ATACMS e o seu sucessor, que são os PRSM, os mísseis de ataque de precisão, né, e que, segundo as informações de várias fontes, praticamente acabaram, né? 80% foram gastos, mais ou menos. Então, é uma situação muito grave. E esses mísseis, eles seriam destinados a um confronto com a China, né? E agora os Estados Unidos estão sem dentes neste momento, porque é mais fácil falar do que fabricar esses mísseis numa velocidade para repor os estoques, né? E aí entra também essa questão da lei de Ferguson, né, que veio no século XVIII, né, do Adam Ferguson. Nada a ver com o Niall Ferguson. E que foi atualizada pelo Ele Niall mesmo Ferguson. Diz assim, não tem nada a ver comigo, é um antepassado meu também lá da Escócia. O xará dele, escocês, mas ele atualizou. 200 anos atrás, né? Mas ele atualizou, né? Ele diz, olha, um império em decadência é aquele que gasta mais com o serviço da dívida, essa é a atualização do Niall Ferguson, do que com defesa. Isso aconteceu com os Estados Unidos no ano passado. Os Estados Unidos gastaram mais com o serviço da dívida, em torno de $1 trilhão, as duas contas, mas é menor o gasto com a defesa, 958 bilhões de dólares, do que com o serviço da dívida no ano passado. Agora, como você diz, o Pete Hegseth pede um orçamento, a partir do ano fiscal que começa em setembro, de $1,5 trilhão de dólares, algo... 50% acima. Exato, algo sem precedentes. Só que para custear um orçamento desse, que dificilmente será aprovado no Senado, mas para custear isso, aprofundaria o problema fiscal da dívida. Então, você vê, é assim que uma potência realmente entra em decadência, quando a conta para financiar uma coisa acaba agravando o problema fiscal do outro lado, né?
Deixa eu pegar um outro ponto que você estava levantando quando você usou a expressão nós militares temos que ficar muito preocupados com estoques, né? Estoques mesmo de hardware, aí no caso nós estamos falando de munição. Agora, se a gente olhar para aquilo que na linguagem técnica se chama o equilíbrio convencional, o equilíbrio não estratégico nuclear, o equilíbrio convencional mesmo, esse ponto ao qual você se referia, em que medida isso alterou o equilíbrio convencional entre China e Estados Unidos? Essa é uma pergunta bem interessante, William. O problema é que a dissuasão, né, a dissuasão que os Estados Unidos sempre tiveram e sempre impuseram, ela se baseia em capacidades militares e mais a credibilidade de que vai usar essas capacidades. Ora, essa credibilidade de que vai usar as suas capacidades militares foi colocada em xeque pelo presidente Trump quando ele se mostrou muito avesso a assumir riscos. Esse consumo excessivo dos mísseis superfície-superfície, os Atacams e os mísseis de precisão, de ataque de precisão, se devem a isso. Como o presidente Trump não quer correr riscos, não quer que haja baixas na campanha, ele não manda, por exemplo, caças bombardearem alvos no Irã, porque esses caças têm que entrar no espaço aéreo iraniano e correm risco de ser abatidos. Então ele utiliza ao máximo esses mísseis porque isso diminui bastante os riscos que ele assume. Então, os iranianos já perceberam isso. Eles perceberam essa aversão ao risco e isso diminuiu a credibilidade de que os Estados Unidos empregariam as suas capacidades militares de forma plena. Por exemplo, os iranianos sabem que os Estados Unidos não farão um ataque, um desembarque anfíbio, um ataque com boots on the ground, com soldados nas ilhas que controlam o Estreito de Hormuz ou em algum ponto do litoral iraniano. É muito pouco provável que isso aconteça. E com isso, a dissuasão americana diminui. Ora, isso não serve só para o Irã, e aí eu me aproximo da resposta à pergunta que você me fez. Os chineses estão prestando atenção nisso. Se os Estados Unidos não querem assumir riscos numa guerra contra um adversário muito inferior, que é o Irã, né, em capacidades militares, que dirá um desembarque anfíbio em Taiwan, por exemplo, em um conflito no Mar do Sul da China. Está todo mundo prestando atenção ao que está acontecendo. E aí os aliados americanos entram em alerta. Há 2 dias atrás, no último dia 4, o Japão divulgou sua nova documentação de defesa, sua nova política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, e é uma política muito mais assertiva. O Japão dizendo que vai construir capacidades militares, que ao longo desse tempo todo a sua Constituição pacifista, imposta pelos americanos no pós-guerra, inclusive não permitir. Eles estão dando cambalhotas lá na legislação para poder atualizar suas capacidades militares, o que está desagradando bastante a China. Então, essa diminuição da capacidade de dissuasão dos Estados Unidos não tem reflexo somente nessa campanha no Oriente Médio, tem reflexos também para essa postura, né, dos Estados Unidos como fiel da balança no teatro de operações do Indo-Pacífico. No teatro de operações europeus, eles já disseram para os europeus que eles têm que se virar por conta própria, estão aí os alemães, ingleses, franceses correndo atrás da máquina, poloneses, né, para refazer sua indústria de defesa. Então, tem reflexos, né? Isso tudo que nós estamos assistindo agora no Oriente Médio, e já tínhamos começado a assistir na guerra da Ucrânia, tem reflexos graves para todo o sistema internacional. Ele citou o Japão, eu citaria nesse mesmo contexto a Alemanha, mudando completamente o que ela foi depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, do ponto de vista do Trump, a sensação que a gente tem é que as opções dele estão se reduzindo rapidamente. Ainda mais com essa degradação, né, de munição. Ele cita que há uma abundância de munições, mas são munições irrelevantes para essa discussão, né? São munições menores, que não têm essas capacidades, essa sofisticação dos Tomahawks, dos THAAD, dos Atacams, dos Patriots e dos PRSM e assim por diante. Ele está, à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato, dia 3 de novembro, cada vez com menos margem, né, de decisão, de escolhas. Os iranianos estão acompanhando isso com enorme interesse e sabem utilizar muito bem essa redução de espaço político que o Trump está sofrendo
e vão buscar humilhá-lo com um acordo o mais penoso, o mais maximalista possível no que diz respeito ao Estreito de Hormuz. Veja que a gente nem está discutindo arsenal nuclear, as outras questões, estamos discutindo só o Estreito de Hormuz, que o Trump não consegue resolver nem isso sequer. Então os iranianos realmente conseguiram aquele objetivo, que era cobrar um preço muito alto por essa aventura que os Estados Unidos entraram arrastados por Israel.